Bom, irmãos, no dia 14 agora, do mês 7 de julho de 2025, eu tive um sonho no qual eu via uma estrela caindo. Eu não ouvi a zoada, mas eu vi ela caindo e quando ela fazia aquela pressão que batia na terra, parecia o sol quando tá nascendo. Foi mais ou menos assim. E aí eu via e falava com minha irmã que estava do meu lado, Cristiane. E aí no canal Yeshua ele fala, né, dessas constelações, ele ensina e tal. Mas eu não sabia, porque eu fui pesquisar depois e eu me espantei. Tô dizendo que agora, no mês de agosto de 2025, não sei. O Senhor é quem sabe, eu só vim aqui passar o recado. Eu fui pesquisar esse sonho desde o dia 14, que ele tá aqui na minha cabeça para eu contar para vocês. Voltando ao sonho. Aí eu dizia a ela que ia ter essa chuva dessa Perseidas. E eu falava um outro nome que depois da Perseidas também ia cair essas estrelas. Aí o meu sonho mudou. Eu tava sentada como se fosse em uma fonte velha. Eu não, na verdade, meu pai e minha mãe estavam sentados nessa fonte, como se fosse uma fonte velha. E aí essa minha irmã vinha andando e ela dizia à minha mãe que ela tava com um problema no coração e que ela iria morrer. Mas ela não tava triste no sonho, ela tava até bem. E aí minha mãe dizia que não queria saber disso, porque a ordem natural geralmente são os pais morrerem, os filhos enterrarem eles. Aí eu dizia a ela, mas não é assim, não é da vontade da senhora, é da vontade de Deus. Aí pegava uma plantinha, tirava o centro dessa plantinha, que estava como se fosse em um prato, e explicava a ela tirando o centro. Eu dizia, é assim que Deus trabalha, tá vendo aqui? Tirei, mas ele pode colocar se ele quiser, né? Ao meu ver, tudo depende da fé. Aí ela dizia a mim, eu entendi você. Aí meu pai e minha mãe, eles estavam depois disso bem tranquilos, ela também estava bem tranquila. Quando eu olhava para minha frente, eu via o céu se abrindo e via Jesus, via como se fosse Deus, eu não sei bem ao certo, porque foi muito rápido, e na mesma hora como se a imagem ela tivesse sido congelada e virasse como se fosse uma pintura no céu. Aí eu dizia, mas eu tô vendo em formato de desenho, era assim que eu falava. Aí, quando eu falava isso, que eu fixava os meus olhos, eu via um cavalo branco. Não vi muito o cavaleiro que estava sentado nele, porque na mesma hora, minha cabeça, eu não conseguia olhar para cima. Não conseguia, só abaixei a minha cabeça, entendeu? E no sonho eu dizia, chorando muito para as pessoas, tinha quase umas 100 pessoas, mais ou menos. E tinha amigos conhecidos e tinha gente que eu não sabia quem era. Eu dizia, vocês precisam agora se batizar, entregar suas vidas a Jesus. É o único jeito de vocês salvarem suas vidas. E aí eu dizia, meu Deus, onde é que tá meu marido? Eu ficava procurando, é ele que tem que batizar as pessoas, não eu sou mulher. Eu pensava assim no sonho. Só que algo dentro de mim dizia, não tem jeito, vai ser você, é você. Aí então eu começava a perguntar quem queria se batizar em nome de Jesus. Começava a batizar as pessoas, batizava até o meu filho, o Lucas, de 5 anos. Na hora eu fiquei com receio dele dizer, não, você é criança. Mas ele olhava pra mim sério e dizia que queria. Essa minha irmã Cristiane, ela se batizava, minha mãe e meu pai, que eles também não são cristãos. Uma amiga minha também, que eu não vou falar o nome aqui, ela se batizava no sonho. E umas outras pessoas também. Só que de tanto que eu batizava essas pessoas nesse lugar onde tinha pouca água, a água faltava. Então eu dizia, só faltava um rapaz que ele era de um tamanho de anão, sabe? Aí eu dizia a ele, só falta o Senhor. Aí eu dizia a esse senhor que eu sabia que na frente tinha uma piscina muito grande. E aí, então, para adiantar, porque ele estava com muita urgência no sonho. Era muita urgência, era como se eu soubesse que Jesus estava voltando mesmo e tinha congelado ali naquela hora para salvar aquelas pessoas. Aí eu dizia a ele que eu tinha que ir nesse lugar da piscina, carregava até ele para ir mais rápido, só que aí eu despertei. E pedi discernimento a Deus do que fazer, para entender um pouco melhor o sonho, né? Vocês podem ver aqui, né? Tem uma certa luta espiritual aqui, mas é isso mesmo. Eu vim aqui fazer o que meu pai mandou, ordenou. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu sou obediente, temente, tremo perante o meu Senhor e tudo que eu faço, eu sempre tenho que ter prudência. Então eu vim alertar vocês, irmãos. Não estou dizendo que eu já pesquisei as coisas, eu vou ver se eu consigo colocar os prints aqui.
conseguir, vocês podem pesquisar, tá disponível para qualquer um, só é pesquisar no Google. E tá lá falando da chuva de Perseidas que vai ser agora em agosto e que realmente uma estrela chamada T Corona Borealis, ela pode cair agora até setembro. Então, a gente tem que estar vigilante, sempre aguardando o noivo, porque esse mundo vai findar, gente. Não tem pra onde correr. As pessoas podem dizer que não, mas a palavra do Senhor tá se cumprindo a cada dia, só não tá vendo quem não lê. Quem não lê a palavra do Senhor não tá vendo o que tá acontecendo. Que o Santo Espírito possa te dar discernimento e possa confirmar no seu coração tudo que eu falei aqui. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por ouvir, prestar atenção nesse vídeo e que você possa também, né, ser um servo do Senhor nesses últimos momentos. A gente precisa de mais trabalhadores porque a seara é muito grande, gente, muito grande. E vou finalizar o vídeo para não ficar muito longo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Em paz, que a gente precisa de muita paz, tá muita guerra espiritual. E no nome dele eu finalizo esse testemunho para que vocês possam, né, pedir discernimento a ele para tudo nessa vida.